Gente, mandei o Camil. O que vocês acharam? Tava precisando de uma nova versão na minha vida. Meu filho tem 2 anos. Me sinto pronta pra voltar pro mundo. Esses dias, uma amiga minha veio aqui em casa e ela também é mãe. E aí a gente tava conversando e tal, né, sobre maternidade. Porque, basicamente, quando tu é mãe, ser mãe consome, sei lá, 95% da tua vida, pelo menos nesses primeiros 2 anos. Bebê e a mãe não são mais um só a partir dos 6 meses, né? Que é quando o bebê entende que, né, ele e a mãe não são mais uma pessoa só. Só que eu, sei lá, espiritualmente, mentalmente, é como se a gente ainda fosse uma pessoa só, sabe? Eu acho que agora que a gente está começando a realmente, de fato, entender que somos pessoas diferentes, tanto ele quanto eu. Que agora, né, o marido de 2 anos, ele tá ficando mais independente. E eu tô sentindo mais, assim, essa independência minha também. Acho que talvez por essa liberdade dele, por essa independência dele, eu me sinto mais tranquila em relação a colocar ele na creche, por exemplo, que é uma coisa que a gente tá organizando, né, pra colocar ele na creche. Mas enfim, tava falando com essa minha amiga, sobre não estar preparada pra ser mãe, né? E ela falou: ah, antes de ser mãe, tu vive pra ti, né? Tu tem a tua vida, tu faz as tuas coisas. Antes de ser mãe, tu vive pra ti. Depois que tu se torna mãe, tu tem que viver pra outra pessoa. Isso me pegou muito, porque foi uma coisa que eu já tava pensando há algum tempo já, me dando conta disso, né? Eu nunca vivi só pra mim. É muito louco falar isso, porque eu me sinto uma senhora de, sei lá, 80 anos. Eu tô sempre pedindo licença pra fazer as coisas pra mim. Parece que eu tô sempre tendo que pedir autorização de alguém. Sabe, uma pessoa que nasceu há 100 anos atrás, eu me sinto assim. Desde que eu me lembro por gente, assim, sempre foi um lugar, assim, de se outra pessoa não puder estar comigo, então eu vou ficar sozinha, vou fazer o que eu quero, sabe? Lembro que eu matava a aula pra ficar em casa, comendo pipoca, tomando chimarrão com minha mãe. Aí depois, como meu irmão nasceu, né? Se a minha mãe não precisasse de ajuda em alguma coisa com meu irmão ou algo do tipo, aí eu ia pra aula. Ou se ele pudesse brincar comigo, ou se eu não precisasse cuidar dele, aí eu poderia brincar na rua. Eu lembro que teve uma vez que me marcou muito, assim, que eu queria brincar na rua. Do lado da nossa casa tinha um pátio, tinha uma história que era muito legal, tinha várias árvores, assim, ela sempre deixava a gente brincar lá. E aí eu queria brincar com os meus amiguinhos da rua ali naquela casa, né? Que a gente sempre ia brincar. E aí eu fui. E era um final de semana, assim, tipo, os cuidadores do meu irmão estavam em casa, né? E eu fui. E o meu irmão, ele era criança, assim, ele era bebê, acho que, sei lá, não sei se ele tinha 2 anos. Ele começou a chorar, porque eu era a pessoa que cuidava dele, né? Ele me chamava de mãe, pra vocês terem uma ideia. Ele me chamava de mãe até os 6 anos. A minha mãe trabalhava de noite e eu ficava com ele. E ele me chamava de mãe. Esse dia eu fui brincar na rua. E ele começou a chorar, porque, né, eu era a cuidadora principal dele, basicamente. Só que eu era uma criança. Então, na minha cabeça, né, os pais dele estavam em casa e eu poderia sair. Mas, enfim, a pessoa que cuidava dele, né, genitor dele, me chamou de volta, falando: Pega o teu irmão, sabe? Tipo, ele vai brincar contigo. Aí eu: não, mas eu não vou conseguir brincar com ele. Porque pensa, gente, ele era um bebê, tipo assim, hoje que eu sou mãe, eu acho isso muita loucura. Porque ele era um bebê e, tipo assim, eu queria brincar. E é impossível tu brincar com um bebê, sabe? Eu nem consigo, sei lá, lavar minha cara direito com um bebê em casa. Imagina uma criança brincando com um bebê num pátio cheio de árvore, cheio de coisa. Basicamente, pega que o filho é teu, só que o filho não era meu. E vai brincar junto com ele, leva ele junto. Daí eu lembro que eu até saí chorando, assim, porque eu queria brincar. Eu não queria ficar cuidando de uma criança pra criança poder brincar. Eu queria brincar porque eu era uma criança. Depois minha mãe ficou doente, aí foram 3 anos em hospitais, então a prioridade era 100% ela da minha vida. Obviamente eu sempre ficava pra depois, né? Eu fazia alguma coisa por mim se eu pudesse, se desse, eu saía, se desse, eu comia, se desse. Últimos dias foram bem complicados, assim, também, porque começou a pandemia e tudo mais, eu sem trabalhar, enfim. Eu sempre me coloquei como segunda pessoa na minha própria vida. Engraçado é que não é culpa de alguém, não é culpa de uma pessoa. A culpa é minha. Porque eu sempre fui assim, e é algo que é natural, sabe? Infelizmente. E na maternidade, né, quando nasce uma criança e tu tem alguém que depende 100% de ti, tu é uma pessoa que coloca outras pessoas lá na frente com facilidade, é muito fácil tu colocar essa pessoa que realmente precisa ser colocada na frente, tão à frente, mas tão à frente que, tipo assim, tu deixa de existir como pessoa. Deixa de sequer
parar pra tentar entender as tuas emoções, os teus sentimentos e as tuas necessidades básicas, às vezes, sabe? É óbvio que nesses 2 anos do Manique eu me coloquei muito de lado, diversas questões. E muita gente olha pra mim e pensa, nossa, até de que falaram assim, na medida eu falando, nossa, eu acho tão legal que tu consegue não se esquecer, assim, sabe? Mas é uma coisa tão superficial que é meio que um modo de sobrevivência, sabe? Por exemplo, eu não estar com o cabelo cortado, eu ter passado um blush e um gloss no rosto e colocado uma roupa que eu vou me sentir um pouco melhor, é uma estratégia básica de sobrevivência de uma pessoa que sabe que é assim e que sabe e é muito fácil se perder da própria mente, sabe? Acho que é muito mais no campo das emoções e dos sentimentos. Esses 2 anos eu ignorei muito as minhas emoções e os meus sentimentos, porque eu não tinha tempo pra sentir, eu não tinha tempo pra me questionar, eu não tinha tempo pra ficar triste, eu não tinha tempo pra, sabe, eu não tinha tempo pra chorar, não tinha tempo pra sentir as minhas emoções mesmo, sabe? Às vezes eu dormia e no outro dia eu acordava e eu tava melhor. Porque também é uma escala de necessidades, né? Tipo assim, como se fosse indecíveis, né? Você tá com a fome lá embaixo, você tá com o sono lá embaixo, você tá com o emocional lá embaixo, você tá com, tipo, o cansaço físico lá embaixo, você tá com tudo lá embaixo. Tu precisa subir alguma dessas barras, senão, tipo, tu vai morrer. Escolhas, né? Muitas vezes eu escolhi dormir porque todas as minhas barrinhas estavam lá embaixo. Eu precisava aumentar pelo menos uma pra eu não morrer. Não sei se eu subestimei o puerpério, mas eu talvez não tenha levado tão a sério, sabe? É agora que o Manique tá com 2 anos, que ele tá mais independente e tudo mais, e eu tenho me sentido mais voltada pra mim, pelo menos tentando voltar pra mim. Eu vejo que nos primeiros dias eu tava cheia de hormônios, basicamente. Porque, assim, foi tudo lindo durante a gestação do Manique. Eu tive um parto natural, sem intervenção nenhuma. Eu consegui amamentar ele. Então, foi tudo, assim, dentro do script que eu... Não que eu imaginava, foi totalmente diferente do que eu imaginava. Mas não que tenha sido ruim, foi maravilhoso. Mas fora do esperado, lá no primeiro mês do Manique, foi basicamente uma lua de mel pra gente. Porque era um marido que só dormia e mamava, né, basicamente. Ele não era uma criança que dormia muito mal, assim, para um recém-nascido, até porque ele dormia com a gente, então tinha essa questão dele já estar ali e tal. Então eu amamentava, de madrugada eu amamentava e dava pro Tonton fazer ele dormir na cama e era sucesso, de certo. A gente, tipo, super parceiros e tudo mais, então tava tudo 100%. E pra mim, o puerpério era isso. Pra mim, o puerpério era esse primeiro mês. Eu não imaginava que o puerpério, não começado tão cedo, durasse tanto tempo. Sim, eu pensava, se no primeiro mês, que é o mês mais difícil, tá tudo certo, tá tudo lindo, por que que vai ter alguma coisa depois? Talvez o meu puerpério não tenha tido um começo tão difícil, mas que ele teve momentos desafiadores, como todos os puerpérios. Que acontece muito, inclusive. Porque eu vi várias mulheres falando, eu tive puerpério, não sei o quê. Só que o filho dela tinha menos de 2 anos. O engraçado é que depois disso, teve várias reviravoltas. Que eu sempre fico pensando na minha cabeça fofoqueira. Olha o puerpério aí. O puerpério, ele é como uma nuvem. E aí essa nuvem, ela vai passando e o sol vai nascendo lá no final, assim. Tu vai vendo um raio de sol lá no final. E tu fica pensando, caramba, tava nublado, mas eu não tinha percebido que tava nublado. Eu tenho sentido que fazer as coisas pra mim, sabe? Sempre me deixo pro depois. Então, eu acho que eu até tinha melhorado bastante nessa questão depois que a minha mãe faleceu. Faz 5 anos agora. Nos 2020 pra cá, eu melhorei muito em relação a isso. Só que quando o Malik nasceu, parece que eu regredi. Eu não tinha consciência de que eu era uma pessoa tão assim, sabe? Eu sabia que eu tinha essa dificuldade de me priorizar e tudo mais. Eu não tinha uma consciência tão clara de que eu era essa pessoa que sempre colocava os outros acima de si mesmo. Esse lance de que eu nunca vivi só pra mim. Eu não tinha essa consciência, sabe? Então eu acho que quando não tem consciência, é muito mais fácil tu cair num lugar que tu não conhece. Tipo, eu não sabia qual era essa pessoa, então eu não sabia que eu tinha tanta facilidade pra me perder, sabe? Em mim mesma, pra me perder e a toda a maternidade. Não, pelo contrário, eu achava que eu era uma pessoa super pra frentex, eu achava que era uma mulher super independente. Eu sempre fui essa pessoa, eu sempre tive que ser essa pessoa. Mas eu acabei ignorando que eu sou uma pessoa meio dependente emocionalmente, sabe?
a culpa de ninguém, sabe? Isso não é a culpa do meu filho, que realmente precisa que eu seja presente pra ele. Não é culpa do meu marido. Não é culpa. Talvez se fosse culpa do meu amigo. Não é culpa de ninguém. É culpa minha. Eu cresci assim, foi assim que fui ensinada. Traumas de infância, sei lá. Mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim mesma, né? Maternidade, tem várias pessoas que dizem, né, que quanto mais tu aceita a maternidade, mais fácil vai ser tu abrir mão de ti por outra pessoa, mais fácil vai ser tu abrir mão das tuas coisas, porque depois que tu vira mãe, realmente, tu não tem mais o teu tempo, tu não tem mais as tuas coisas, tu não tem mais nem o emprego às vezes, sabe? Às vezes não, porque tu precisa ficar um tempo com a criança em casa, nem que seja 15 dias, pelo menos 15 dias para ficar em casa com a criança. E vai ser um tempo que tu não vai ter o teu emprego, não vai ter a tua rotina, tu não vai ter, sabe? Vai ser tudo para aquele ser humano e às vezes nada pra ti. Muitas mulheres têm dificuldade de aceitar esse apagamento, sei lá como eu posso falar, do teu próprio ego, né? Porque é uma coisa difícil realmente tu abrir mão do teu ego, né? Por outra pessoa. Só que pra mim, isso foi. Eu acredito que justamente por essas questões, que pra mim foi muito fácil a maternidade. Então, a maternidade pra mim em si é uma coisa muito fácil. Eu não tenho problema nenhum em deixar de almoçar porque eu tenho que fazer alguma coisa, porque não tá encaixando na rotina. Comer comida gelada. Eu até já me acostumei a comer comida gelada, na verdade. Então, eu não tenho problema em abrir mão de mim por causa do meu filho. Só que o meu problema é justamente esse. O meu problema é não ter problema em abrir mão de mim por causa do meu próprio filho. Eu também preciso estar saudável e feliz e realizada e, enfim, de outras maneiras, né? Eu também preciso ser uma pessoa pra ser melhor e pra poder cuidar dele. Sim, pra mim é muito fácil me realizar através da maternidade. Tendo dinheiro, tipo, pra viajar, pra fazer tudo que eu quero e podendo ficar 100% do dia com meu filho, eu não trabalharia, sabe? Só que também descobri que a gente, mesmo se sentindo 100% realizado através da maternidade, a gente precisa cuidar de si, sabe? De ver a creche, eu dei muito nesse lugar, assim, de mesmo que tu não queira, mesmo que tu esteja feliz em si, tu precisa também cuidar de ti. Até eu começar a perceber essas coisas e analisar e ter um pouco mais de tempo e fazer esse movimento consciente pra ser um pouco mais individualista e pra fazer coisas pra mim, eu não tinha noção e tipo, pra mim tava tudo bem, sabe? Igual tu entrar no mar. Eu amo entrar no mar e toda vez que eu entro, tipo, eu vou indo, vou indo, vou indo, vou indo, quando eu tô lá no fundo, quase me afogando. E eu acho que a maternidade pra mim é a mesma coisa. Eu vou indo, vou indo, 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 indo. E aí, quando vê, eu tô lá no fundo e tem alguém gritando pra mim na beira, falando: Meu Deus, tu vai se afogar, sai daí. E eu tô tipo: Não, eu tô de boa, tô feliz, eu tô num lugar que eu quero, sabe? Me conta aqui embaixo como foi teu puerpério. Teve essa dificuldade também? Como que foi a saída do puerpério pra ti?